Meu nome é Pedro e eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a importância dos delineamentos experimentais, dos diferentes delineamentos experimentais que a gente pode estar escolhendo dentro de um experimento envolvendo estatística, né? Esse vídeo aqui ele faz parte do projeto Aprendendo e Ensinando, né, do Thiago Olivoto, ali do Centro de Ciências Agrárias da UFSC, que faz parte de uma pesquisa, um projeto de extensão em relação à disciplina de bioestatística do curso de agronomia da UFSC. Então, dando início ao nosso vídeo, eu quero falar um pouco sobre a importância de um bom planejamento para um experimento, né? A gente sabe que a gente ter um bom planejamento é muito importante para a gente poder ter uma análise mais precisa, uma análise limpa, né? A gente poderia dizer assim, dos nossos dados. E existem muitas coisas, muitos detalhes que podem levar um maior erro experimental ou menor erro experimental. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora ali tanto do planejamento, quanto da execução, quanto da coleta de dados e das análises feitas, que é um sistema bem complexo, né, minucioso. Mas agora falando em específico mesmo sobre os delineamentos, tem três coisas que a gente tem que ter na cabeça, né, que são, a gente vai explicar elas como os princípios da experimentação, né? Que seriam a repetição, a causalização e o controle local. Esses são os três princípios da experimentação, sendo que a repetição e a causalização são princípios obrigatórios de qualquer experimento e o controle local ele já é da situação, né? Então vamos lá. A repetição nada mais é que você pegar um tratamento, por exemplo, quero testar dois tipos diferentes de adubação, uma adubação orgânica e uma adubação química. Então eu quero repetir quantas vezes cada tipo de adubação? 3 vezes. Então eu vou, né, repetir 3 vezes para o meu tratamento de adubação química. Vão ter 3 parcelas, né, para cada uma dessas repetições, e daí 3 parcelas para minha adubação orgânica, por exemplo. Aí teria minhas 3 repetições. E isso faz, né, a repetição, ela é um princípio obrigatório e é muito importante porque ela faz com que as nossas as estimativas da média se tornem mais verdadeiras, né? Em vez de a gente ter, tipo, só uma repetição de cada tratamento, às vezes se a gente tem um fator ali que a gente não está muito ciente sobre ele, algum fator ambiental que pode influenciar uma planta que está mais aqui, outra planta que está mais ali de formas diferentes, se a gente só tem uma repetição dessas plantas, a gente não vai poder fazer uma análise de qualidade. Então a repetição ela é muito importante nos experimentos. Assim como a causalização. A causalização ela é um complemento da repetição, né? Beleza, eu tenho então meus dois tratamentos, adubação orgânica e adubação química. E agora eu já sei que eu vou repetir 3 vezes cada um desses tratamentos. Mas onde eu vou colocar na minha área experimental? Como eu vou organizar? E daí entra a causalização, né? Que seria alocar esses tratamentos na sua área experimental de forma aleatória. Tem muitas formas da gente sortear, né, aleatoriamente quais tratamentos vão ir em cada local da parcela. Então a causalização ela é uma forma que a gente tem de tirar toda a influência consciente ou inconsciente que o experimentador ele possa ter na hora de conduzir ali, alocar as repetições ali na área experimental. Com isso a gente viu os dois princípios da experimentação que são obrigatórios, a repetição e a causalização. E eles vão estar presentes em qualquer tipo de delineamento experimental. Agora, o último princípio da experimentação, que é o controle local, ele não é obrigatório, então ele pode se apresentar ou não em diferentes tipos de delineamentos experimentais. Ele vai se apresentar
para a gente quando a gente tiver um delineamento experimental que envolva a blocagem, né? A blocagem, na verdade, nada mais é que outra forma de se referir ao controle local. Então, o que a gente faz no controle local? A gente tem as nossas repetições já atualizadas, mas acontece que a nossa área total, a área experimental, ela não é homogênea. Em que sentido homogênea? Por exemplo, um lado da área experimental pode pegar 5 horas de sol durante o dia, enquanto o outro lado pega 6 horas de sol durante o dia. Então, isso não é uma característica de uma área experimental homogênea, né? Em que em qualquer lugar da área, todos, todos os pontos que eu pegasse estariam submetidos aos mesmos fatores de luz, de chuva, é, vento e muitos outros fatores que eu poderia exemplificar aqui. Então, o que a gente faz quando a gente se depara com uma situação dessas, né? Logicamente, como são fatores naturais, a gente não tem como deixar essa área homogênea. Então, a gente cria os blocos, que os blocos eles vão funcionar como um subconjunto. A gente tem a unidade experimental formada por subconjuntos que a gente denomina de bloco. E dentro desses conjuntos, né, que eu chamei de bloco, dentro desses blocos, a gente vai ter uma heterogeneidade dentro de cada um desses blocos. Por exemplo, no lado direito da minha área experimental é a área que pega mais sol, no lado esquerdo é a área que pega menos sol. Então, se eu faço um bloco na área que pega mais sol e um bloco na área que pega menos sol, e coloco uma repetição de cada tratamento meu dentro de cada um desses blocos, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar homogeneizando essas parcelas. Ou seja, eu vou ter todos os tratamentos que vão pegar menos sol e também vou ter todos os tratamentos pegando mais sol. Então isso vai fazer com que eu possa analisar de forma mais eficiente as diferenças entre esses tratamentos, do que se, por exemplo, eu só alocasse, por exemplo, utilizando de novo o exemplo ali dos tipos de adubação química e orgânica. Se, por exemplo, na adubação química eu tenho todos os meus tratamentos de adubação química pegando o sol mais intenso, e de um outro lado eu tenho todos os meus tratamentos com adubação orgânica. Então o que vai acontecer? O tratamento de adubação química ele vai ser favorecido ou desfavorecido em função daquela 1 hora a mais de sol que pega naquele lado. Então, por isso que o controle local é muito importante nessa questão, né? Porque a gente vai meio que criar uma área experimental dentro da área experimental, e que seria os blocos, né? Que vai ter uma repetição ou dos tratamentos, ou vai ser um múltiplo dessa repetição. Então, tendo em vista, né, que a gente conhece agora esses 3 princípios da experimentação, a repetição, a casualização e o controle local, a gente consegue entender melhor o que nos leva a escolher determinado delineamento experimental, né? E isso também vai muito do planejamento, né? De como a gente quer conduzir o experimento e como que a área experimental vai possibilitar a gente de conduzir esse experimento, né? Então, pessoal, olhando aqui agora um pouco esse quadro a respeito dos delineamentos experimentais, né, e falando um pouco mais em que tipo de delineamento se encaixa mais com cada situação, né? A gente tem aí outros três tipos de delineamentos para a gente discutir, né? O delineamento inteiramente casalizado, o DIC, o delineamento de blocos casalizados, DBC, e o delineamento de quadrado latino, DQL. Então, como funciona, né? Como eu disse, todos esses delineamentos eles vão ter os 2 princípios da experimentação obrigatórios, que seriam a repetição e a casualização, né? O que acontece no DIC, né, é que a área em que a gente implementa um delineamento inteiramente casualizado tem que ser essencialmente uma área homogênea, não pode ser uma área com heterogeneidades, né?
Então, por isso que a gente não aplica o controle local, porque não é preciso, já que a gente assume que as únicas variações que vão ter no experimento ali vão ser entre os tratamentos que a gente escolher mesmo, já que, afinal de contas, a área é homogênea, né? Até ali eu coloquei uma setinha representando, né? Aqui, nenhum fator de variação, né? Ou seja, o único fator de variação mesmo vai ser entre os nossos tratamentos, e isso é algo proposital para isso que a gente faz os tratamentos mesmo, né? Para ver se eles são diferentes. Agora, o delineamento de blocos completos, ou blocos casalizados, DBC, ele também vai ter o princípio da repetição, o princípio da casalização, mas agora, diferentemente do DIC, a gente vai adicionar o controle local, ou a blocagem. Então, como aqui indicado pela setinha, né, a gente vai ter uma direção de um fator de variação. E o que isso significa? Por exemplo, eu tenho uma variação na horizontal de faixas de pH no meu terreno. Então, na horizontal eu tenho essas variações. O que um DBC faria? Ele criaria, por exemplo, um bloco, vários blocos na vertical, onde cada bloco vai pegar uma faixa de pH, por exemplo. E aí, assim, a gente consegue, dentro de cada bloco, a gente consegue criar uma homogeneidade que vai nos ajudar muito a que a gente possa observar os efeitos entre os tratamentos, né? Já que a área não é uma área essencialmente homogênea, mas sim uma área heterogênea, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de implementar os experimentos com blocos, que eles são um pouco mais delicados. E vale lembrar também que dentro de cada bloco eu vou ter uma repetição dos meus tratamentos, né? Para poder ocorrer essa homogeneização do bloco, efetivamente, a gente tem que ter uma repetição de cada tratamento ou um múltiplo, né, dessas repetições. 2 vezes cada repetição dentro de cada bloco, por exemplo. Algo do tipo, né? Mas sempre igual dentro dos blocos, né? E isso até nos leva a comentar sobre outra coisa que não está nesse quadro, mas a gente teria um delineamento que se chama delineamento incompleto, né? Em que a gente também tem blocos, só que por alguma característica física do terreno, né, de heterogeneidade, a gente não consegue completar esses blocos com todos os tratamentos. Isso acontece frequentemente em experimentos que a gente tem muita quantidade, né, de tratamentos, e daí acaba que os blocos não conseguem comportar todos esses tratamentos. Então a gente deixa uns blocos com alguns tratamentos, outros com outros tratamentos, para contornar essa situação, né? E por fim, né, ali a gente tem o delineamento de quadrado latino. Esse é parecido com o DBC, né, porque também envolve o controle local e a blocagem, só que é um pouco mais complexo, né? Então, diferentemente do DBC, o delineamento de quadrado latino ele vai ter 2 direções, ou seja, vertical e horizontal, e 2 fatores de variação. Ou pode ser o mesmo fator de variação, mas em direções diferentes, né? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, aqui que eu coloquei ali, umidade e pH, né? Então, vamos dizer que a gente tem, né, na faixa vertical uma variação de umidade e na faixa horizontal uma variação de pH. O que a gente faz? Assim como no DBC, a gente cria blocos para que dentro de cada faixa de variação, né? Sei lá, na horizontal a gente tem 3 faixas de pH. A gente tem a faixa pH 5, faixa pH 7 e faixa pH 8. Então a gente vai fazer um bloco para cada uma dessas faixas. Então a gente vai criar uma linha para cada faixa de pH, colocando uma repetição de cada tratamento dentro desses blocos. Desse jeito a gente vai ter todos os tratamentos numa faixa de pH 5, todos os tratamentos numa faixa de pH 7, todos os tratamentos numa faixa de pH 8. Mas daí, vamos dizer que a variação na umidade na vertical, 3 níveis, né? 50%, 70% e 80%.
Daí o que a gente vai ter que criar, a gente vai ter que criar outros blocos, só que agora em vez desses blocos serem colunas, eles vão ser linhas. Então a gente tem uma blocagem de linhas e colunas, de forma que a gente consegue, dentro de cada bloco de coluna e cada bloco de linha, ter uma homogeneidade dentro desses. Então dá para ver que esse delineamento de quadrado latino ele é bem complexo em relação aos outros, né? E exige bastante calma para interpretar ali no terreno qual a direção das variáveis e se realmente existe, né, duas variáveis ali que a gente não tem controle e que teria que fazer essa blocagem, porque muitas vezes a gente pode confundir dentro de campo, né? Às vezes a gente só tem uma direção de variabilidade, a gente acha que tem duas, ou ao contrário, né? A gente pode achar que tem só uma e tem duas. Então todos esses cuidados a gente tem que ter na hora ali de analisar a área experimental, planejar o experimento para decidir qual é o delineamento experimental mais adequado, tanto praticamente quanto pensando nas análises que vão ser feitas posteriormente, né? Então, é basicamente isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Assim eu vou ficando por hoje com o nosso vídeo. Obrigado por assistir.